Oi, meu nome é Mário Godoy e vamos dar continuidade à disciplina de algoritmos, introdução a algoritmos, fazendo nossos primeiros exercícios em algoritmos usando a ideia do DEV-C++, que utiliza a linguagem C para isso, né? Vamos utilizar a linguagem C para isso. Então, vamos exercitar alguns códigos agora e seja bem-vindo à nossa aula. Então essa tela que vocês estão vendo é a tela do DEV-C++. Se vocês conseguiram instalar corretamente, conforme eu mostrei no vídeo anterior, é dessa forma com que o DEV-C++ vai estar aparecendo para vocês. Ok? O que eu posso fazer aqui? A primeira coisa que eu posso fazer, a gente vai ver que tem um monte de recursos, né? Como essa disciplina é uma disciplina de introdução a algoritmos, nós não vamos ver todos os recursos. Vamos ver só o necessário para a nossa disciplina, mas quem tiver interesse pode investigar e ir clicando nos botões, vendo do que se trata, que é um tempo que vocês vão ganhar na próxima disciplina, que é a disciplina de introdução à programação, né? Então vamos começar a criar nosso primeiro algoritmo básico. Vamos vir aqui em arquivo. Na opção novo, você tem arquivo novo, você tem duas alternativas: ou você cria um projeto ou você cria um arquivo fonte. Nós precisamos criar apenas um arquivo fonte. Então, se você criar um projeto, você vai ter algumas coisas diferentes. A gente precisa só criar um algoritmo básico. Então, clique aqui em arquivo fonte, ok? Você notou que apareceu uma linha azul aqui na tela com o número 1, quer dizer, aqui a gente vai começar a digitar o nosso código, seja ele qual for. Você pode digitar N linhas, cada vez que você apertar Enter, aparece uma nova linha na sua tela. Aqui onde tem uma aba, né, escrito sem título, é o nome do seu arquivo. Como eu acabei de abrir um arquivo fonte novo, não tem título porque eu não salvei. Então vamos vir aqui no menu arquivo, salvar como. Salvar como, vamos escolher aqui a área de trabalho, criar uma pasta chamada exemplo 1. Vou salvar aqui dentro dessa pasta um arquivo chamado exemplo1.cpp. Esse .cpp é a extensão do DEV-C++, é a extensão do arquivo fonte. Isso quer dizer que um arquivo .cpp é aquele arquivo que você pode abrir, alterar o código e fazer um novo algoritmo com aquele código, ok? Vamos salvar aqui. Então agora vamos abrir lá a pasta, né? A pasta que eu salvei aqui na área de trabalho, o exemplo 1, tá lá o nosso arquivo fonte.cpp. Criar um ícone maior para vocês enxergarem melhor. Pronto, ó. Exemplo 1.cpp, é só isso que tem, né? Vamos voltar aqui. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou colar aquele código que eu mostrei na outra aula, na apresentação. Eu vou colar o código aqui, perfeito. A partir do momento que eu faço qualquer alteração, aparece um asterisco aqui. É recomendado que eu vá em arquivo salvar, uma vez que ele já está salvo, né? Eu não preciso apresentar o local que ele vai salvar no mesmo local. Eu poderia ir no ícone salvar que fica aqui também. Eu já mostrei para vocês cada comando do que se trata, né? Aqui só fazer uma revisão básica. Nessa primeira linha eu estou importando as funções da biblioteca stdio, que é standard de padrão de entrada e saída, de input e de output. Essas duas barras é justamente um comentário. É um comentário que o compilador vai ignorar, é um comentário para ajudar só o programador a entender do que se trata aquela linha. Você pode fazer vários comentários no seu código, lembrando que tudo que está após o comentário, após as duas barras, vai ser ignorado, né? Se eu fizer um comentário aqui, eu vou ignorar toda a linha, né? Logo vai dar erro, né? Porque a gente já viu que essa função main, eu já falei para vocês que essa função main, ela é a função principal
que todo o meu código deve estar dentro dela, né? Ok, então se eu der um clique nessa chave, automaticamente ao clicar nessa chave já é mostrado onde a chave encerra, ou seja, já é mostrado onde o método main se encerra. O método main se encerra aqui. Por que isso é interessante? Porque if tem chave, estruturas de repetição tem chave, então eu posso ter um if dentro do outro, um if dentro de uma estrutura de repetição, e eu posso ter no meu código várias chaves. Então às vezes a gente pode ficar meio perdido se a gente não souber direitinho onde está a nossa chave. Uma outra coisa importante é o alinhamento do código, que a gente também chama de indentação. É esse espaço aqui que está entre a margem e os comandos. Esse espaço é interessante. Por que tem esse recuo? Por que tem essa indentação? Essa indentação é para mostrar para a gente que esses 3 comandos estão dentro do main, dentro da função main, ok? Que é a função principal. O que esse método faz aqui? O que esse código faz, melhor dizendo? Ele tem um printf, ele manda uma mensagem na tela, meu primeiro algoritmo em C, ok? Mas até então eu só tenho o código. Olha, eu alterei, né? Eu vou salvar aqui de novo. Eu gosto de ficar sempre salvando as alterações, apesar de não ter feito nenhuma modificação significativa, porque se a gente escreve muito e depois não salva, a gente perde o código. É igual você está digitando um texto no Word e perde, né? Então, sempre que você faz alguma alteração significativa, salva. Ok. Então, o que esse algoritmo faz? Simplesmente apresenta no prompt de comando, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, essa mensagem, meu primeiro algoritmo em C. O comando getChar, eu já falei do que se trata também, é um comando que fica esperando o usuário entrar com um caractere, informar um caractere para que aí sim o algoritmo seja encerrado. Ok? Essa é uma forma da sua tela, do seu prompt de comando ficar visível e não ser encerrado automaticamente. Tem outras formas de fazer isso aqui também. Essa aqui é só a primeira que a gente está vendo. Então, o que eu fiz? Vamos voltar aqui para minha pasta. Minha pasta exemplo 1 só tem um arquivo aqui, que é o arquivo fonte, não é isso? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no menu executar e vou escolher a opção compilar. Eu posso vir pelo menu, eu posso ir direto na tecla F9 também. Vou vir aqui, compilar. O que é compilar? Compilar é quando a gente pega o nosso código fonte e gera um executável. Como eu estou usando o sistema operacional Windows, a minha IDE vai compilar para o sistema operacional Windows. Então, esse arquivo executável que eu gerei é um aplicativo que, quando eu executo ele, dou 2 cliques em cima dele, ele faz alguma coisa. Nesse caso, o que ele vai fazer? Só imprimir essa mensagem azul aí. Ok? Se eu fosse compilar para Windows, eu deveria usar outro compilador. Desculpa, para Linux. Se eu fosse compilar para Linux, eu deveria usar um compilador para Linux. Mas não é nosso caso, é só para a gente antecipar. Acredito eu que isso vai ser bem falado lá nas disciplinas de introdução à programação, ok? Como a gente está usando o Windows, você vai compilar simplesmente sem se preocupar, porque você está compilando direto para o seu computador, ok? Mas eu poderia sim compilar para outro sistema operacional aqui, mas não é isso que a gente está fazendo agora. Então, eu não compilei. Olha, vamos olhar aqui ao nosso resultado, né? Essa guia aqui ajuda bastante a gente a entender o que está acontecendo. Ó, ela tem mais informações aqui para cima, né? Ela está falando que está compilando, parará, parará. Vai dando algumas informações. Ó, o que ela está falando aqui? Importante. Erros, né? 0. Output file name, ou seja, o nome do arquivo de saída é exemplo1.exe e foi salvo na mesma pasta exemplo1 do desktop, da área de trabalho, ok? Então ele te avisa se tem erro ou se não tem erro e aonde foi salvo o arquivo. Sempre é salvo no mesmo diretório onde está o arquivo de texto, o arquivo de fonte, né? Então vamos dar uma olhada lá no diretório que a gente criou e ó, apareceu aqui, exemplo1.exe. Esse arquivo é resultado da compilação do nosso código fonte, é o nosso executável. Tem duas formas de eu executar o código. Eu posso vir aqui no menu
executar. Olha aí, apareceu uma mensagem, né? Meu primeiro algoritmo em C, justamente o que está aqui. Eu poderia ir lá na pasta, dar 2 cliques em cima dele também e executava diretamente. Se eu mandar esse executável para qualquer pessoa que tenha um sistema operacional Windows e essa pessoa abrir o executável, vai aparecer lá, meu primeiro algoritmo em C. Ok? Então, sempre que a gente compila um código-fonte, a gente compila para um sistema operacional. Para a gente aqui, isso é só uma informação adicional, mas para a gente aqui a gente está fazendo para o Windows, né? O que mais? Vamos supor que agora esse aqui não é meu código-fonte. Se eu chegar aqui e falar, escrever outra mensagem, oi, o que eu faço? Eu posso salvar sem problema. Se eu salvar, eu só estou salvando o arquivo fonte. O arquivo executável não tem nada a ver com isso. Eu não salvei. Se eu ir lá no menu, vamos no menu aqui, executar, e vai executar o que? A mensagem antiga, porque o executável não foi substituído por um novo executável. Ou seja, eu alterei o texto, mas não gerei outro executável. O meu executável é o mesmo arquivo antigo. Então a mensagem é antiga. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que sempre que vocês alterarem um arquivo fonte, vocês precisam vir aqui no menu e compilar novamente o seu arquivo. E aí você vai gerar um outro executável. Compilei de novo, agora eu vou executar e vai aparecer a nova mensagem, que é a mensagem oi. Ok? Então vamos ver um código agora mais interessante um pouco. Eu vou vir aqui, vou copiar. Vou apagar esse texto, vou botar um outro. Vou substituir o antigo por esse. Eu poderia criar outro arquivo novo, não tem problema também. Vou salvar o código. O que esse código está fazendo? Observa que ele tem a mesma biblioteca, que a gente já sabe do que se trata. Dispositivos de entrada e saída. Obviamente tem que ter a função main, né, a função principal. Também tem que ter o retorno zero, get char. Tem outras formas de eu fazer esse main aqui também, tá? Mas eu só vou mostrar essa porque não tem necessidade da gente aprofundar tanto em coisas que não vão te dar tanto resultado assim, tá? E o que esse algoritmo faz? Char é um tipo de dado caractere. Letra é o que? O nome da minha variável. Lembra do conceito de variável que a gente viu lá no módulo 1? Então, letra é o nome da minha variável, ou seja, nessa variável eu posso guardar um char, um caractere. Observa que eu só posso guardar um caractere, eu só posso guardar uma letra, eu não posso guardar mais de uma letra. Mais de uma letra é uma string, né? Um nome de uma pessoa é mais de uma letra, então é uma string. Eu não posso guardar aqui dentro dessa variável mais de uma letra. Então, eu só posso guardar uma letra. E o que eu estou fazendo aqui nesse printf? Mandando uma mensagem para o meu usuário. Digite uma letra qualquer, uma letra. Vai aparecer na tela, digite uma letra. Aqui embaixo, o comando scanf, como vocês devem observar lá naquela apresentação que eu fiz no início do módulo 2, tem a equivalência, né, do fluxograma para a linguagem C. Scanf é um comando da linguagem C usado para eu capturar uma informação que o usuário manda pelo teclado. Quando tem esse comando aqui na linha 6, scanf, o algoritmo fica parado, né? O aplicativo, né, fica parado, esperando que o usuário informe um caractere qualquer. Aqui eu botei letra, mas poderia ser um símbolo, poderia ser até um número. Um char, um caractere, ele aceita qualquer valor. Ele aceita um símbolo, um sinal, um acento, uma letra, um número. Qualquer coisa pode ser guardado dentro da variável letra. Ok? Vamos observar mais um detalhe aqui. Esse comando scanf, eu posso usar esse comando para capturar qualquer tipo de variável, né?
aqui eu tenho um caractere, aqui eu tenho se eu tenho um caractere, o meu scanf nesse primeiro % aqui, ele tem que apontar qual é o tipo da minha variável. Se a minha variável aqui é letra, eu tenho que olhar lá na declaração de variável, que é aqui na linha 4, que tipo é letra. Letra é char, letra é caractere, então eu tenho que pôr aqui %C. Se a variável letra fosse real, eu teria que botar aqui %F, de float. Se a variável letra fosse inteiro, aqui seria int, e eu teria que botar aqui %D. É possível também colocar para a variável inteira %I, ok? Se eu tivesse uma variável string, eu teria que botar aqui %S, mas a gente não viu string ainda. String tem um detalhe diferente aqui em C, ok? Então aqui eu só estou declarando a variável, aqui eu estou imprimindo uma mensagem para o usuário e aqui eu estou capturando esse valor e guardando. Olhem lá para a videoaula do módulo 1, desculpa, do módulo 1 não, do módulo 2, vejam aquela tabela de fluxograma e vejam a equivalência dos comandos da linguagem C. E essa equivalência vocês precisam entender e praticar, tá? E o que é aqui? Aqui é um controle de fluxo. Aqui eu vou ter um if. If se a gente for traduzir, é se, né? Do inglês. Se a variável letra, né? Se o conteúdo guardado na variável letra for igual, lembra que em C eu não tenho só um igual. Para eu comparar alguma coisa, eu tenho que ter dois iguais, né? Dois iguais juntos. Então, igual é igualdade. Se a variável letra for igual ao caractere A, apresenta essa mensagem aqui. Observa que A está em minúsculo, tá? Então o usuário tem que digitar A em minúsculo também. Se o usuário digitar A em maiúsculo, vai ser diferente. Caso seja verdade, né? O if é isso. Se uma determinada condição for verdadeira, execute o que está dentro do if. Lembra dos exemplos do módulo 1? Tem muito if lá. Se for mais, se for menos, se for mais some, se for menos subtraia, se for divisão divida, se for multiplicação multiplique, né? É tudo com if. Então, se o conteúdo da variável letra for A, então execute o que está na linha 9, que é o printf, letra digitada A. Eu poderia mudar a mensagem qualquer aqui. Isso que está entre azul, entre as aspas duplas, é um texto que eu posso escolher o que eu quero colocar, tá? Eu tenho liberdade para escolher qualquer mensagem. Poderia pôr acertou a letra, poderia pôr qualquer coisa. O que esse else faz? Esse else ele é executado automaticamente se a condição que estiver dentro do if for falsa. Então, no caso da variável letra, não seja, né? Se a variável letra for diferente de A, automaticamente vai executar o else. Eu não preciso verificar mais nada e executo logo o else, né? Só tem duas condições, né? Ou a letra que o usuário digitou é igual a ou é diferente de A. Se for A, vai aparecer o que está na linha 9. Letra digitada é A. Se não for A, automaticamente vai aparecer o que está na linha 11. Letra diferente de A. Ok? Se a gente for traduzir o else, a gente chega em uma palavra parecida como se não. Então a gente pode ler o código na linha 8 da seguinte forma: se a variável letra for igual a A, imprima na tela letra digitada A. Se não, imprima na tela letra diferente de A. Aí volta para o nosso getChar, que é conhecido, e o retorno 0, e fecha a chave do main. Ok? Bom, eu vou salvar código fonte. O que eu vou fazer agora? Eu vou compilar. Gerei um executável que está na mesma pasta. Agora eu vou executar. Pronto. Digite uma letra. Está parado aqui na linha 6. Ó. Scanf esperando para eu guardar uma letra. Agora eu vou colocar a letra A. Letra digitada A. Está aqui na linha 9.
né? Apareceu essa mensagem aqui e agora está só esperando aqui get shadow informar um caractere qualquer para ele fechar. Fechou o algoritmo. Acabou o algoritmo aí. Agora vamos fazer outra opção, né? Vamos botar uma letra diferente de A. Vou botar uma letra aqui F de faca. Letra diferente de A. Isso é desvio condicional, né? Eu desvio a linha condicionada à expressão que eu botar dentro do if. Eu poderia estar verificando se a variável é maior que 3, se for uma variável numérica, né? Eu poderia pôr se a variável A é diferente da variável B. Obviamente eu tenho que ter duas variáveis A e B numéricas, seja inteira, seja real, ok? Então, o que eu preciso que vocês façam, né? Eu preciso que vocês pratiquem. Com esses exemplos que a gente viu, pratiquem a implementação daquela calculadora, pratiquem a implementação da soma, da subtração, declare as variáveis necessárias, faça os ifs necessários para verificar se é mais, se é menos, ok? E aí com certeza você vai ter um aprendizado muito bom. Eu espero que essa aula estimule vocês a praticar C, porque C é uma linguagem profissional que vocês podem até mesmo desenvolver software comercial com ela, ok? Então um abraço e qualquer dúvida poste no fórum. Até mais.